Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Vai tudo bem com a tua casa? Que a graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a preciosa comunhão do Espírito Santo esteja em você, esteja com você e esteja com toda a tua família. Que assim como os céus derramam chuvas sobre a terra para trazer alegria e vida às plantas, que Deus hoje, em sua misericórdia e infinita graça, derrame sobre você chuvas de bênçãos para a sua alegria, paz e felicidade. Amados, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam nessa jornada de 28 temas das verdades especiais da Bíblia. Existem vários outros textos que podemos usar para aprofundar o conhecimento dessas mensagens. Você pode solicitar esses textos. Eu vou ter a maior alegria de enviar para você, seja em forma de PDF, seja em forma de vídeo, seja em forma de textos ou mensagens do WhatsApp. Eu tenho prazer em mandar para você, tá bem? Não deixe de se aprofundar, não deixe de procurar conhecer mais, porque tudo que Deus quer de mim e de você é que a gente conheça a Deus e a Jesus Cristo, e a gente conheça a vontade de Deus para a gente. Deus continue abençoando aqueles que compartilham estas mensagens, que você que está assistindo essa mensagem também tenha a alegria de assistir até o final, e que Deus reserve hoje uma bênção especial para você e para todos da tua casa e para todos aqueles com quem você compartilhar estas mensagens. Obrigado pela inscrição no canal, obrigado pelos likes e muito obrigado por compartilhar os vídeos, e assista toda a série novamente. Teve dúvidas? Anote suas dúvidas e pergunte, tá certo? Talvez você tenha alguém experiente perto de você, não precisa ser necessariamente eu, né? Mas se você tem alguém experiente perto de você, procure essa pessoa, né? Que tem mais conhecimento do que a gente, aí você vai aprofundando o seu conhecimento. Mas não esqueça que a comunhão é pessoal, a comunhão é individual. Nunca substitua a sua comunhão pessoal com Deus por nada. Nada deve substituir a tua comunhão pessoal com Deus. Porque é na comunhão pessoal com Deus que você procura, se aprofunda, pesquisa, analisa, examina as Escrituras, e aí Deus fala com você. Deus toca em você através da comunhão pessoal. Não estou dizendo que Deus não fala com a gente nos sermões da igreja, nas músicas que a gente ouve na igreja, ou nas reuniões da igreja. Deus pode usar qualquer instrumento para chegar perto de você. Agora, uma vez que Ele chegou perto de você, Ele quer ter um momento a sós com você. Jesus Cristo, ao ser batizado, foi para o deserto. Paulo, ao ser batizado, Atos capítulo 9, Paulo foi para o deserto da Arábia e 3 anos ficou lá no deserto para poder aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer à vontade de Deus. Então Deus quer que você tenha essa comunhão pessoal com Ele. Vamos orar? Deus é contigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, hoje apresentando esse último tema das verdades especiais da Bíblia, e nós queremos aprender do Senhor. Queremos dia a dia, Pai, estar em Teus braços. Portanto, muito obrigado porque Tu és um Deus
presente em nossa vida, que dia a dia se interessa por nós e olha do céu. Diz o Salmo 33 que o Senhor examina o nosso coração, examina os nossos rins, diz o Salmo 16. Examina a nossa mente, diz o Salmo 139. Oh meu Deus, neste momento, veja todos os caminhos que há em nossa vida. E se estamos seguindo, meu Deus, por um caminho tortuoso, queremos a Tua bênção, Pai, para seguir pelo caminho da vida eterna. Fala com a gente agora e toca na gente. Acima de tudo, meu Deus, vê as nossas necessidades e assista-nos com todas as Tuas bênçãos. Socorre a gente, perdoe a gente, alcance a gente com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, com a Tua salvação, com a Tua cura, com todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para os Teus filhos. Segurança, paz, refúgio, sustento, que a mão do Senhor não deixe faltar nada em nossa vida. Que hoje nós possamos orar como Davi: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Então, Senhor, nós entregamos nossa vida aos Teus cuidados. Então, continue cuidando da gente, continue orientando a gente, dirigindo a gente, para que em todas as coisas possamos fazer a Tua vontade. Agora fala conosco ao estudarmos a Tua palavra. Que o Espírito Santo impressione a nossa mente, o nosso coração, para aprender e apreender as verdades da Tua palavra, a fim de vivermos para a glória e honra do Teu santo nome. Assista-nos com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Nós oramos e agradecemos, te pedindo tudo no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, abram sua Bíblia. Abra sua Bíblia. 1 João, capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1. Lá perto do Apocalipse, tá bem? É chegando no Apocalipse. Finalzinho da Bíblia, você vai achar 1 João, primeira epístola de João. Aí, versículo 7, está escrito assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, então vocês já perceberam, o tema de hoje é perdão. Nós vamos dar uma passadinha no Pai Nosso, mas eu quero começar essa mensagem com esse texto. Primeiro texto apresenta João 1, verso 7, 1 João 1, 7, apresenta o caminho da luz. E a palavra luz aqui é caminho do conhecimento. Tá bom? A palavra luz aqui é conhecimento. Então a gente pode ler o texto aqui da seguinte maneira: se andarmos na luz, ou se andarmos no conhecimento de Deus. Deus é luz, né? Nele não há trevas. Leia comigo Tiago capítulo 1. Talvez você fique em dúvida, mas a Bíblia ela é tremendamente relevante para a gente e ela nos traz iluminação de forma poderosa. Diz assim, olha: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Toda boa dádiva, verso 16 e 17, né? Verso 16 só dizendo: irmãos, não vos enganeis. Verso 17: toda boa dádiva
E todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Então quem é o Pai da luz? É Deus. Deus é luz, e nele não há trevas. Diz o texto aí, todo dom perfeito e todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra, não pode existir trevas, não é? Nem variação. Deus é luz. E então, aqui, Isaías capítulo 2, inclusive, leia comigo. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 5 diz: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, que luz é essa? Observe, Salmo 119, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Abra sua Bíblia, tá? Pause o vídeo e marque na sua Bíblia aí. Está escrito, olha: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Deus é luz. Ele não vai ficar com uma lanterna alumiando a gente. Ele nos deu o conhecimento. A base da luz é o conhecimento da vontade de Deus. Você quer ver uma ideia? Que a palavra luz é conhecimento? Leia João 17, agora Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. João 17, versículo 3. E a gente vai ler um texto de Pedro também, né? João 17, versículo 3, está escrito. Leia comigo. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tens enviado. Essa é a base da lâmpada, da luz de Deus. É o conhecimento. Aí mesmo, em Pedro, 2 Pedro capítulo 3, perto da epístola de João, você vai encontrar 2 Pedro. Capítulo 3, versículo 18, se eu não estou enganado. Ele diz assim: antes cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz, como Deus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, a base do relacionamento com Deus é justamente você conhecer a Deus. A luz aqui é o conhecimento de Deus. E não é qualquer conhecimento. Aqui nós temos que especificar o conhecimento. O conhecimento aqui é: Deus criou o ser humano perfeito, mas o homem pecou ao desobedecer à vontade de Deus. E a partir daí o homem ficou separado de Deus. Romanos capítulo 3, Paulo vai explicar justamente isso, que o pecado causou uma ruptura. Leia comigo Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim, olha, a partir do versículo, vamos ler, a partir do versículo 9, versículo 9 até o versículo 18, diz assim: que se conclui, pois, irmãos, temos nós qualquer vantagem?
Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gentios ou gregos, estão debaixo do pecado. Leia Romanos capítulo 5, versículo 12. Leia comigo. Você leu o versículo 9, agora leia o versículo 12 do capítulo 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos escolheram o caminho do pecado. Então Paulo está dizendo em Romanos 3:9, todo ser humano está escravo do pecado. Percebe qual é o conhecimento que eu tenho que ter? Eu conheço um Deus que ama, que cria o ser humano perfeito, que dá a vida eterna ao ser humano. Nós vimos na mensagem anterior. Ele cria o ser humano com a imortalidade condicional, com a vida eterna condicional. Imortalidade condicional e vida eterna condicional. Leia Gênesis 3, verso 22. Deus deu ao ser humano a possibilidade de ele ser perfeito e eterno. E perfeitamente eterno. Ele poderia também ser perfeitamente eterno, sem nunca experimentar a morte, as duas mortes, nem a morte física e nem a morte eterna. Aí, Romanos 3, verso 10, está escrito, não há um justo sequer na terra. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem, nenhum sequer. A nossa garganta é sepulcro aberto, nossa linguagem urde engano, nós somos como o veneno da víbora que está em nossos lábios, a nossa boca está cheia de maldição e de amargura, nossos pés são velozes para derramar sangue, e nossos caminhos são caminhos de violência, são caminhos de destruição, são caminhos de miséria, são caminhos de sofrimento, são caminhos de tragédia. E nós desconhecemos o caminho da paz. E o verso 18 diz, não há temor de Deus diante dos nossos olhos. Esse é o retrato do ser humano. Então João diz, se andarmos na luz, se a gente procurar deixar esse mundo de trevas, apresentado em Romanos capítulo 3, versos 10 ao 18, aí agora nós vamos ter comunhão com a luz. Porque Deus está na luz. Então nós vamos procurar a luz. Leia João 3 comigo. João 3, versos 18 até o 21. João 3, 18 a 21. Talvez você até aqui não esteja entendendo a mensagem. Mas eu espero que você assista essa mensagem até o final, porque se você não assistiu até o final, você não vai entender a mensagem. João 3, verso 18 até o 21. Olha o que está escrito. Quem nele crê, quem crê em Jesus Cristo, a oferta de Deus, o sacrifício de Deus para perdão dos nossos pecados, não é julgado, não é condenado, né? Mas, porquanto ele crê, ele não é condenado, porquanto quem nele não crê, não é julgado, não é condenado. E o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Não crê no sacrifício de Jesus Cristo, né? Verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E quem é a luz? É Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. João capítulo 7. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem aceita os meus ensinos, quem aceita meu sacrifício, quem aceita a minha oferta pelo pecado, não vive nas trevas. João 3,19 diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras são más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chegará para a luz,
a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, olha aqui, 1 João 1, verso 7, o que anda na luz, o que pratica a verdade são sinônimos. Andar na luz é praticar os ensinos da palavra de Deus. É viver a verdade da palavra de Deus. E a verdade é que eu sou pecador. Eu preciso encarecidamente da misericórdia de Deus para redimir, para me resgatar das trevas, da podridão deste mundo. Eu preciso de um resgate. E o preço do resgate foi pago pelo sangue de Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Quando a gente anda na luz, quando a gente aceita o conhecimento da verdade e abraça a verdade, então o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Essa teologia é maravilhosa, porque Deus é um Deus de amor, que não está interessado na condenação de ninguém. Deus não está interessado na condenação de nenhum ser humano. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Deus não está interessado na condenação de ninguém. O grande interesse de Deus e o ministério de Deus, ministério, o trabalho, né? O trabalho da vida de Deus é socorrer você, é perdoar você, é alcançar você com a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Agora, eu preciso desse conhecimento. Porque quando eu olho para mim mesmo e eu começo a dizer que eu sou bom, que eu não faço nada errado, eu começo a justificar a mim mesmo e desprezar a Deus. Aí, no versículo 9 de 1 João, nós lemos que se confessarmos os nossos pecados, essa palavra confessar aqui é simplesmente o reconhecimento humano de que eu sou pecador. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar todos os meus pecados. Todos. Não é só o que eu cometi ontem. Não é só o que eu cometi há 20 anos atrás. Não é o que eu cometi lá quando eu era ainda criança. Todos os meus pecados, toda a minha vida de pecado está perdoada e apagada pelo sangue de Jesus Cristo. Deus não perdoa pecado, tá? Deus perdoa você. Deus purifica você de todo pecado. Observe o texto, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque Deus, Ele vai perdoar a gente, apesar da gente ter uma vida de pecado. Porque Jesus Cristo, em Coríntios, capítulo 5, Paulo diz que Jesus Cristo se fez pecado por nós, né? 2 Coríntios, capítulo 5, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele não conheceu o pecado. Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado, mas ele, como meu sacerdote, como o Cordeiro de Deus, ele levou sobre si todos os meus pecados. Jesus Cristo, que não tinha pecado, ele se fez pecado, ou seja, ele abraçou, ele adotou em sua vida todos os meus pecados, para que pela sua morte na cruz apagasse ou perdoasse todos os meus pecados. Aleluia! Louvado seja Deus. Diz o texto, ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nós, nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus.
A morte de Jesus Cristo justifica o pecador diante da lei. Porque o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? 1 João capítulo 3 diz o que é pecado. Então vamos ver o que é a definição de pecado aqui da Bíblia. Versículo 4, está escrito, ó, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E eu já falei aqui que essa palavra lei aqui no Novo Testamento, normalmente ela não se refere só aos 10 mandamentos. Ela pode estar se referindo a toda a Torá, a todos os livros de Moisés, todos os livros dos profetas e salmos, todo o Velho Testamento. Então a Bíblia está dizendo que o pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Então Jesus Cristo vem para me libertar da condenação da lei. E agora eu sou justificado nele. E eu sou feito nele justiça de Deus. Essa doutrina do perdão é maravilhosa. Porque Deus ele está disposto, ele vive o ministério da reconciliação. Aí mesmo em Coríntios, capítulo 5, você encontra, né, que Deus está disposto a se reconciliar com você através do sangue, através do sacrifício de Jesus Cristo, através da vida e ministério de Jesus Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 5, leia o verso 18, né, e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Jesus Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões ou seus pecados, mas nos confiou a palavra da reconciliação. Qual é o ministério de Deus? Apagar, perdoar e apagar teus pecados. Ou seja, dá a você um novo coração. Essa é a doutrina máxima da Bíblia. É a doutrina da justificação pela fé. É a doutrina da justiça de Deus pela fé, aceitando, perdoando e purificando pecadores. 1 João, capítulo 1, versículo 7 e versículo 9. Nós precisamos entender esse texto. Até o capítulo 2, versículo 2, João vai dizer o seguinte. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Olha o que está escrito. Filhinhos, versículo 1 diz assim. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o quê? É o sacrifício, é a oferta. Ele é o resgate pago por Deus para mim e para você. Nós estamos vendidos ao pecado. Estamos escravizados pelo pecado. Condenados pelo pecado. Nosso caminho é morte eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte eterna. Mas aí Deus oferece o dom gratuito. E o dom gratuito de Deus, 1 João 2, verso 2, diz que Jesus Cristo é a propiciação. Se você for lá no livro de Levítico, existia o dia da apropriação. Da propiciação, desculpe, o dia do sacrifício. O dia do juízo final. O dia do juízo, o dia da purificação do santuário. Levítico 16, versos 29 a 35. E era apresentado um bode. E esse bode, ele era morto diante do altar. E todos os pecados eram confessados, ou pecados confessados durante um ano inteiro no santuário, era purificado pelo sangue do bode morto no altar. O altar era purificado, o templo era purificado, o lugar santo e o lugar santíssimo, e os pecadores todos eram purificados pelo sangue do bode imolado diante do altar. O bode vivo recebia no final todos os nossos pecados.
Essa é uma questão que a gente poderia explicar melhor para você em outra oportunidade. Porque eu quero que você se aprofunde aqui na ideia de que Deus aceita você do jeito que você está hoje. Deus não quer que você continue do jeito que está, mas Ele aceita você do jeito que você está. Porque o interesse de Deus é perdoar você, purificar você, porque no final Ele quer que você viva com Ele para sempre. Os puros de mãos e os limpos de coração, Mateus capítulo 5, se eu não estou enganado, versículo 5, esses verão a Deus. E Apocalipse 21 diz que eles viverão com Deus para sempre. Essa é a predestinação de Deus. O ministério de Deus é salvar pecadores. E Ele ainda oferece Jesus Cristo como advogado, porque Ele sabe que eu ainda vou errar. Ele sabe que eu ainda vou falhar. Ele sabe que eu ainda vou dizer não para Ele. E vou virar as costas para Ele muitas vezes. Esse Deus é um Deus tão misericordioso que Ele diz o seguinte, ó, leia comigo. Miqueias, capítulo 7. Você vai encontrar Daniel, você vai encontrar Oséias, Joel. Aí depois de Joel você vai encontrar Miqueias. Vai encontrar Amós, Joel, Amós. Aí depois vem Joel, depois vem Amós, Obadias, Jonas. Depois de Jonas, aí você vai encontrar Miqueias, capítulo 7. Tá? Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem é semelhante a ti? Que perdoas as nossas iniquidades e te esqueces das nossas transgressões. Eu estou colocando o texto num contexto presente, incluindo eu e você, tá bem? Porque aqui está falando lá sobre a casa de Israel. Mas eu quero aplicar o texto, fazer uma homilia do texto para mim e para você. Então leia comigo assim. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as nossas iniquidades e te esquece das nossas transgressões? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Deus sabe que você é fraco. Deus sabe que eu sou fraco. Deus sabe que às vezes nós erramos, falhamos, fracassamos, caímos. Mas o ministério de Deus, a vontade de Deus é a nossa salvação. E aí, verso 19, diz assim, Ele torna a ter piedade de nós. Ele sempre tem piedade de nós. E Ele pisa os nossos pecados. Ele pisa os nossos pecados e as nossas iniquidades e lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Esse é o Deus do Velho Testamento que muita gente fica dizendo que é um Deus carrasco, que está interessado só em castigar. Nós encontramos um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, capaz de amar você, e é capaz de pisar aos pés os nossos pecados, é capaz de pisar aos pés as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e Ele é capaz de pecar todos os nossos pecados e lançar longe da gente, ou seja, Ele apaga, Ele esquece, Ele nunca lança na nossa cara o que a gente faz de errado. Deus não é aquele homem ou aquela mulher, não é? Que chega para você, eu sei que você não muda, eu sei que você sempre é assim, você é uma pessoa que não presta, que não vale nada, você nunca vai mudar. Quantas vezes nós estamos estragando nossos filhos e estragando nossos relacionamentos conjugais por causa das nossas palavras ferinas, porque simplesmente a gente não aceita perdoar. Então você não sabe o que é perdão. A palavra perdoar é deixar para trás o que você fez de errado e tratar você daqui para frente como se você nunca tivesse errado. Isso é a palavra perdão. Nós encontramos essa definição de perdão na Bíblia. Leia comigo, Isaías 43, verso 25.
A definição de perdão na Bíblia é simples. É esquecer o passado. E tratar você no presente como se você nunca tivesse um passado. E é isso que Deus faz comigo e com você. Então pare de se martirizar por erros que você cometeu há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás. Cristãos, não sei se você já assistiu aquele filme, né, O Peregrino. Tem muita gente que está naquela situação do peregrino. Coloca um fardo pesado de uma vida passada, pregressa, ruim, frustrante. Coloca nos ombros e agora quer carregar isso aí, vivendo uma vida de penitência, para ver se um dia Deus tem misericórdia e abraça você do jeito que você está. Não, você nunca será alcançado pela graça de Deus enquanto você não se libertar do passado. Leia comigo, Isaías 43, verso 25. Está escrito assim, ó. Isaías 43, verso 25. Está escrito. Deus está dizendo. Tá bom? É Deus falando comigo, com você agora. Eu sou o que apago todas as tuas transgressões, porque eu amo você. Porque eu amo incondicionalmente a você. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. Eu sou o que apago todos os teus pecados, porque eu te amo. E eu te amo incondicionalmente. Ele diz assim, por amor de mim. Porque eu amo você. Então eu apago, eu perdoo você de toda a miséria que você tem feito. Isaías 43, verso 25. Marque na sua Bíblia. Eu sou o que apago todas as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro. Deus está dizendo para mim e para você, porque eu amo você. Então ele estende a sua misericórdia para mim e para você. E ele abraça você com o perdão. Perdão de quê? De todo o teu passado. Você passa a ser justiça de Deus em Coríntios 5, 21, 2 Coríntios 5, 21. Por quê? Porque agora você está na justiça de Deus. Leia comigo Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Olha o que está escrito. Romanos 5, 1. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Por quê? Porque Deus me ama. Leia comigo agora o versículo 8 e 9. Pois Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando foi que Deus escolheu amar você? Antes de você nascer. Ele escolheu você para ser dele antes de você nascer. Essa é a predestinação de Deus. Você foi amado por Deus desde o dia que você foi concebido. Desde o dia que você foi concebido. Na relação que seu pai teve com a sua mãe. Deus amou você. E ele escolheu você. Jeremias capítulo 33, Deus diz que amou Jeremias antes dele nascer. E ele escolheu Jeremias antes dele nascer. Portanto, Deus escolheu você também. Antes de você nascer. Você já é um vencedor. Porque Jesus Cristo, ele morreu por você antes da fundação do mundo. A graça misericordiosa de Deus, estendida para a gente, é um Deus que está disposto a apagar teus pecados e perdoar você
de toda a sua iniquidade. Nós encontramos duas histórias na Bíblia e eu quero caminhar para o encerramento dessa mensagem. O tema é muito grande, a gente poderia gastar aqui uma semana inteira falando só sobre a justificação pela fé e esse perdão que Deus oferece para a gente. Depois você leia Isaías, capítulo 53, diz que Jesus Cristo tomou sobre si todos os meus pecados. Todas as minhas transgressões ele levou sobre si, no versículo 11 ele diz, para que eu seja salvo. Para que no final eu seja um troféu de Jesus Cristo. A recompensa de Jesus Cristo, que é a minha salvação. A nossa salvação. E aí nós encontramos a história de Davi, não é? Segundo Samuel, capítulo 11, nós encontramos o pecado de Davi. Capítulo 11 nós encontramos o pecado de Davi, né? Davi adultera com Batseba, depois ele manda matar Urias, o esposo de Batseba, e ele faz tudo para esconder seu pecado. E então Deus vai atrás de Davi. Porque o que eu admiro demais em Deus é justamente essa bondade de Deus, esse carinho de Deus por mim e por você. Porque ele poderia simplesmente mandar apedrejar Davi ou trazer um castigo tremendo para Davi, porque ele merecia morrer. Ele mesmo diz que ele era digno de morte. Leia comigo, é o capítulo 12, nós vamos encontrar aí. Ele dizendo que o homem que fez isso, né? O capítulo 12, Natan vai contar uma historinha. E essa historinha é o seguinte: havia um homem rico que tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, tinha muitos rebanhos. E esse homem recebeu uma visita de um grande amigo dele. Ele era rico e recebeu uma visita. E em vez dele matar uma ovelha do seu rebanho para agradar o seu visitante, ele foi lá na casa de um pobre que só tinha uma ovelha, que tratava essa ovelha como uma filha, e essa ovelha dormia na sua cama, comia da sua comida, bebia da sua água. Ou seja, aquela ovelha era o xodó daquele homem pobre. E ele só tinha aquela ovelha, era a filha única. E aí, Davi vai dizer, versículo 5, ó, o furor de Davi se acendeu contra esse homem, né, que tinha muitas ovelhas, e roubou e tomou à força a ovelha do pobre e matou e deu ao seu amigo. E aí, no versículo 5, Davi diz, acendeu-se, pois, a ira de Davi contra aquele homem e disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, este homem deve morrer. Ele é digno de morte. O salário do pecado é a morte. Agora Deus, em sua infinita graça, em seu infinito amor para conosco, enviou o profeta. Enviou a Natan, o mensageiro de Deus, para dizer para Davi que Deus o amava. E apesar dele ter cometido crime, adultério, mentira, apesar dele estar vivendo uma vida de pecado, acariciado e escondendo o pecado, Deus vai dizer para ele, versículo 6 diz que ele, além de ser morto, ele deveria devolver 4 ovelhas pela ovelha que ele havia roubado. Ou devolvia uma ovelha, mais 4, né? Ele deveria devolver 5 ovelhas para aquele homem. E aí então disse Natan, você é este homem. Você é este homem. Urias só tinha Batseba. E Davi já tinha várias mulheres. Tinha a filha Mical, tinha a filha de Saul Mical, tinha Merabe, tinha tantas outras mulheres. Ele tinha 7 mulheres. Ele tinha Abigail. Ele estava cheio de mulheres. E, além de concubinas. E ele rouba, ele toma à força a mulher de Urias. E aí Deus manda matar Urias, inclusive, não é? E aí Deus vai dizer,
Esse homem é você. Essa parábola da ovelha aí, do homem pobre e do homem rico, é para representar o crime que você cometeu contra Urias e Batseba. E aí Davi diz, olha a confissão de Davi, verso 7, ele diz assim, verso 8, né? Versículo 13, a confissão de Davi. Davi ouve toda a história, ele diz que ele é digno de morte, e aí Natan vai dizer para ele, você é este homem. E agora no versículo 13, Davi reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que é digno de morte. Verso 13, disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E aí o que é que Deus diz para Davi? Eu perdoei você. Amém? Glória a Deus. Deus está dizendo para você hoje, eu perdoei você. Deus disse para Davi, eu perdoei você. Nós todos somos pecadores. Agora precisamos ir para a luz. Precisamos conhecer um Deus de misericórdia, um Deus de amor, que foi capaz de matar seu filho para alcançar você, para perdoar você, para justificar você e dar a você a purificação dos seus pecados e a vida eterna. Quando Jesus Cristo esteve aqui, Lucas capítulo 5, ele vai encontrar um homem. Leia comigo, Lucas capítulo 5. A partir do versículo 17, eu vou resumir a história também para poder a gente encerrar essa mensagem. Jesus Cristo estava numa casa e ele estava pregando para várias pessoas, a casa estava lotada de pessoas. E ele estava ensinando, ali estavam fariseus, estavam saduceus, sacerdotes, líderes religiosos, e estava o povão ouvindo Jesus Cristo pregar a palavra de Deus. E diz o texto de Marcos que Jesus Cristo estava cheio do Espírito Santo e com autoridade para perdoar e curar pessoas. E aí 4 homens de fé falaram para um amigo deles que Jesus Cristo estava na cidade, Jesus Cristo estava naquela casa. E convenceram aquele homem, diz o livro História, o Desejado das Nações, que eles convenceram aquele homem que Jesus Cristo podia resolver o problema dele. Aquele homem já não tinha mais esperança, aquele homem estava desesperado, aquele homem estava desiludido. E ele, 18 anos, ficara paralítico. E sua paralisia não era física, sua paralisia era psicológica. Era simplesmente sentimento de culpa. Assim como existe hoje muitos cristãos doentes, que vivem de igreja em igreja pedindo milagres, pedindo cura, quando na verdade deveriam olhar para Jesus Cristo, olhar para Deus, encontrar um Deus de amor capaz de perdoar todo o teu passado, toda a tua miséria, todo o teu fracasso, todas as tuas derrotas, tudo de ruim que você fez. Aquele homem estava vivendo uma vida de miséria e de sofrimento por causa do pecado. E aí colocaram ele, aqueles homens convenceram esse homem e levaram ele até Jesus. Fizeram um sacrifício tremendo, furaram um buraco na telha e colocaram o homem diante de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo vai dizer para ele, a primeira coisa que Jesus Cristo vai dizer para ele, Marcos e Mateus, você vai encontrar essa história em Mateus capítulo 9 e Marcos capítulo 2. Marcos e Mateus vai dizer, filho, os teus pecados estão perdoados. Lucas vai dizer, homem, o teu pecado está perdoado. Meu irmão, minha irmã, não importa a vida que você viveu até aqui. Não importa o que você tem feito. Não importa os caminhos errados que você tem trilhado. Deus é capaz de hoje, se você procurar a luz, se você se encaminhar para a luz, se você se entregar a Jesus Cristo inteiramente, Ele é capaz de dizer para você o que Ele disse para o paralítico naquele dia.
o teu pecado, todos os teus pecados estão perdoados. Todos os teus pecados. Mateus capítulo 6, e Jesus Cristo encerra, ele está fazendo um discurso, e aí ele vai falar sobre a questão do Pai Nosso, e ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, perdoa-nos como eu tenho perdoado. Essa expressão, perdoa como eu tenho perdoado, ela é crucial para o entendimento do Pai Nosso. Eu quero o perdão de Deus. Agora, eu estou disposto a perdoar a mim mesmo? O grande dilema de muitos cristãos tem sido justamente a falta de perdoar-se a si mesmo. Eu sou uma pessoa miserável. Eu não valho nada. A minha vida é uma vida de quedas e mais quedas. Erros e mais erros. Então eu concluo para mim mesmo que Deus não me ama. Que Deus não gosta de mim e que simplesmente eu não consigo fazer a vontade de Deus. E aí eu fico na igreja. Alguns não conseguem ficar na igreja. Ele se entrega de vez à vida de pecado, achando que para ele não tem mais remédio. Embora Jesus Cristo tenha deixado 2 exemplos na Bíblia, a mulher samaritana, nós encontramos a história de Davi, por exemplo, nós encontramos a história da mulher samaritana, que tinha roubado 5 maridos das outras, e ainda estava vivendo com um 6º marido que era de outra. E nós encontramos a mulher adúltera, uma prostituta costumeira, que vivia essa questão da religião. Cai, levanta, batiza, se rebatiza, batiza, se rebatiza. E Jesus Cristo disse para ela: vai e não peque mais. Jesus Cristo disse para a mulher samaritana: eu estou disposto a dar a você a água da vida. E Deus disse para Davi: o teu pecado está perdoado. Jesus Cristo disse para o paralítico: o teu pecado está perdoado. Meu querido, minha querida, Deus está dizendo para mim e para você hoje: o teu pecado está perdoado. Agora, não esqueça, a única condição que Deus coloca lá em 1 João. Muita gente fica colocando 10, 12 condições para Deus te aceitar. É uma só. A condição é você ir a Deus do jeito que você está. É você aceitar que você está perdido. Jesus Cristo chega na casa de Zaqueu e diz: hoje houve salvação nesta casa. E Jesus Cristo está disposto a dizer para você hoje: filho, eu perdoo o teu pecado. A salvação entrou na tua casa hoje. Quer você aceitar a salvação de Deus? Quer você aceitar o perdão de Deus hoje? Leia 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar você de todo o pecado e purificar você de toda a injustiça. E fazer de você um filho, uma filha, para a glória do próprio nome dEle. Ore comigo, maravilhoso Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão. Muito obrigado pela oferta da justificação pela fé. Meu Deus, muito obrigado porque Jesus Cristo, o sacrifício vivo de Deus, garante a todos nós a vida eterna. Portanto, ó Deus, hoje queremos confessar todos os nossos pecados. Colocar nossa vida pregressa diante do Senhor, para que o Senhor nos purifique de todo pecado, nos converta de toda a injustiça e nos dê o direito de vivermos como filhos e filhas de Deus. Abraça a gente, cure a gente e transforme a vida da gente. Nós oramos ao Senhor agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.